Então, galera, ainda pensando na questão cartográfica, existem técnicas da cartografia, uma técnica que chama de isolinhas. O que são essas isolinhas? Ela é uma técnica cartográfica que tenta representar alguns fenômenos. Existem, por exemplo, isolinhas que mostram chuvas, existem isolinhas que mostram pressão, e existe a isolinha mais conhecida, que são as isoípsas, também conhecidas como as curvas de nível, que buscam mostrar pra gente o relevo, as formas de relevo que existem, tá? Então, ó, nesse caso, né, as isoípsas, elas são linhas que unem pontos de mesma altitude. Aqui eu coloquei para vocês um exemplo. Perceba que nesse exemplo, eu tenho aqui uma linhazinha que está com uma cota de 100 metros, outra linhazinha com uma cota de 200 metros e outra linhazinha com uma cota de 300 metros. Juro para vocês que isso aqui é um morro. Não, professor, não é. Não consigo ver, para mim parece, sei lá, um ovo. Não é um ovo, tá? Como que a gente consegue perceber isso? Eu vou traçar para vocês, só para vocês verem, tá? Uma linha que corta todas as minhas curvas de nível. Imaginem que ficou reto, tá? Tem que imaginar que ficou reto. E aí vocês vão desenhar um gráfico bem embaixo da sua curva de nível. E esse gráfico, ele vai ter todos os pontos da sua curva de nível. Então, por exemplo, tem uma cota aqui, ó, 100. Eu vou começar fazer exatamente aqui, tá? Beleza? Vamos começar aqui, ó, já nos 100 metros. Aí tem a cota do 200 e tem a cota do 300 metros aqui. Beleza. Aqui é a minha linha que eu tracei, que passou todas as curvas de nível, cruzou o 100 aqui, ó. Eu vou lá e rebato a informação 100. Vou lá, ó, rebato a informação, essa aqui é a linha do 200, né? Rebato a informação 200. Passou no 300, rebato a informação no 300. Passou no 300 de novo, rebata a informação no 300. Passou no 200, rebata a informação no 200. E bata a informação no 100. E aí eu brinco de ligue os pontos. Olha que bonitinho, galera. Essa representação, essa isoípsa, tá me representando um morro, no qual aqui a altitude é 300 metros, aqui 200 metros e aqui 100 metros. Obviamente, eu fiz com vocês na mão, né? Se eu tivesse uma régua, equipamento sofisticado, ficaria muito mais claro para vocês perceberem. Mas é isso que eu tô falando, ó. Por todo lugar onde essa linha do 100 está passando, a altitude é 100 metros. Por todo lugar onde essa linha do 200 está passando, a altitude é 200 metros e 300. Algumas afirmações, vamos ver se vocês conseguem me responder se é verdadeiro ou falso. Tendo isso aqui, hein? Esse desenho só de cima. É possível afirmar que a maior altitude desse morro é 300 metros? Não é possível afirmar. Isso é falso. Sabe por quê? Porque percebam que o 300 metros, ele está aqui e está aqui. É bem possível que tenha um ponto aqui mais alto no meio desse morro, né? Eu não sei o que acontece nesse meio período. A única coisa que eu sei é que o morro ainda não chegou no 400 metros. Porque se tivesse chegado no 400 metros, eu teria uma outra curva de nível aqui, 400 metros. Mas não chegou, tá? Tem até algumas representações que trazem como se fosse um pontinho, um asterisco, aí coloca aqui, sei lá, 347 metros, por exemplo. E aí eu consigo saber que o ponto mais alto aqui é 347 metros. Mas pode ser que o exercício não te traga isso. Outra coisa, percebam que uma curva de nível, essa técnica, essa isoípsa, a variação ela é sempre constante. A gente vai chamar essa variação entre as diversas curvas de equidistância. Então, a equidistância das curvas de nível. A equidistância, nesse caso, é de 100 em 100 metros. Se eu quisesse ter uma configuração do relevo um pouco mais fidedigna, um pouco mais realista, eu poderia fazer uma equidistância, sei lá, de 50 metros, de 10 metros, de 5 metros, mas com certeza isso dificultaria bastante a confecção do meu gráfico, tá bom? Porque, ó, pensando, obviamente, deve ser assim, mas pode ser que esse relevo faça isso aqui, ó. Não passou do 200, né? Porque ele faz isso aqui, ó. Quem me garante que o relevo não é desse jeito? Não sei. Eu só sei que ele é menor que 200 e maior que 100. É que, claro, a gente percebe que sem interferência humana, dificilmente o relevo se comportaria daquela maneira. Então a gente admite que o relevo ele é mais ou menos dessa maneira. Belezinha? Outra coisa que a gente pode perceber. Vocês estão reparando que as curvas, elas são muito mais próximas desses lados aqui, ó, 100, 200, 300, e que isso vai refletir numa variação de relevo muito maior. Ou seja, quanto mais próximas forem as curvas de nível, a gente pode falar de maneira geral que mais
íngreme fica o nosso terreno. Quanto mais distantes forem as curvas de nível, a gente pode falar que mais plano é o nosso terreno, tá bom? Isso vale para isotermas, para isobáricas, para isopluviométricas. Quanto mais curtinha, quanto menos distante forem as curvas, mais radical, mais intensa a variação do fenômeno, e quanto mais distante, menos intensa a variação. Pensando no caso do relevo, imagina, por exemplo, que vocês querem, sei lá, temos dois rios aqui. Um rio que vem para cá e outro rio que vem para cá. Imagina que eu quero fazer uma hidrelétrica. Seria mais legal fazer uma hidrelétrica nesse rio ou nesse rio? Obviamente, seria no rio A. Professor, por que no rio A? Porque como a variação de altitude ela é muito mais significativa, o rio vai ter muito mais quedas d'água, mais fácil produzir energia. Quando eu falo para vocês do rio B aqui no caso, ele é um rio com menor declividade, então em geral é melhor para navegação, para pesca e por aí vai. A mesma coisa se eu quiser falar de uma agricultura mecanizada. Vale mais a pena fazer na vertente oeste ou na vertente leste? Se você não quiser que seu equipamento caia, porque está muito íngreme, seria mais favorável você colocar o seu trator, a sua máquina, o seu maquinário, na vertente leste, porque o relevo ele é mais plano. Já na vertente oeste, como o relevo tem muita declividade, isso aqui dificulta bastante a agricultura e mecanização. Belezinha, galera? Deu para entender? Fechamos essa aula de cartografia. Não esquece de fazer os exercícios, vai ter resolução aqui ó, também nos próximos vídeos de escala e tal. E é isso aí. Beijos, abraço e tchau. E até o próximo vídeo. Falou!